A atividade de investir é uma atividade otimista. Investimos por isso com o objetivo de poupar, acreditando que estaremos mais preparados para todas as fases da vida. Para investir, precisamos de informação. Informação pessoal, relativa ao mercado e à economia, perceber a nossa tolerância ao risco e definir as nossas preferências, como por exemplo o horizonte temporal de investimento. Com esta informação, vamos conseguir tomar melhores decisões e responder melhor à pergunta como investir dinheiro. Para isso, servimos-nos do mercado financeiro, que é a nossa máquina de atualização de expectativas e o indicador avançado do mundo no futuro. Bem-vindos ao Future Proof Talks. Eu sou o Vítor Ribeiro e neste episódio vamos falar sobre conceitos financeiros importantes relacionados com poupança e investimento. O conceito juros de juros, o efeito capitalização, o poder da inflação, os ingredientes motivação, tempo e paciência e ainda alguns atalhos empíricos como a regra de 72 ou a regra dos 4%. Ao mesmo tempo, tentaremos encontrar o equilíbrio entre a frugalidade e o consumismo. Para desenvolver este tema, tenho aqui comigo o Luís Silva, Data Analyst na Future Proof. Luís, vamos então falar um pouco sobre conceitos relacionados com poupança e investimento. Nós temos debatido muito a questão comportamental ao longo do nosso podcast e mesmo nas conversas que vamos tendo com investidores e na mudança necessária para evoluirmos em termos de independência financeira, dos conceitos de planeamento, do nosso conhecimento e literacia, não é? A verdade é que é importante ser rigoroso na nossa abordagem, mas o que também é necessário mudarmos a mentalidade. Por isso, eu lançava aqui um conceito, que é o conceito do Pay Yourself First. Eu sei que é um conceito antigo, em termos americanos, não é? Do paga-te primeiro a ti. Mas o que é importante, é um conceito muito interessante, que ainda hoje é válido, e que significa, no fundo, definirmos a poupança como prioridade. É aquele ato que eu considero um ato de empreendedorismo, não é? Nós somos todos empreendedores, então na questão da poupança acho que somos mesmo. No fundo, e só para resumir aqui um pouco o que é que significa isto, do Pay Yourself First, eu acho que significa colocar a poupança à frente, ou seja, quando nós temos o nosso rendimento disponível, a primeira coisa que fazemos é pagar-nos a nós mesmos, não é? Ou seja, colocar a poupança à frente do consumo, e significa que vamos poupar e só depois definir quanto vamos gastar em consumo. Eu acho esta ideia de nos pagarmos a nós próprios primeiros muito importante. Aliás, como em tudo, eu acho que a parte psicológica é o que custa mais. E isto de nos pagarmos a nós próprios, o dinheiro já saiu, já não está na conta, já não está na conta à ordem, a pessoa já não diz, tenho aqui 200 euros, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou comprar, já posso comprar sapatilhas novas. Não, já lá não está, já está na conta poupança. E o facto de não vermos, entre aspas, o dinheiro na conta é como há até aquela expressão do ter o dinheiro no bolso queima. Há aquela necessidade faz disparar aquela nossa necessidade de consumo para pessoas que eu acho que é a maioria, eu pelo menos identifico-me como tal, aquelas pessoas que têm algumas tendências consumistas. Claro, cada pessoa tem o seu hobby, seja tecnologia, seja roupa, seja livros, seja o que for, mas todos nós temos os nossos hobbies, as nossas coisas que gostamos de comprar e onde temos prazer em gastar dinheiro. Sim. A verdade é essa, é que nós temos muito prazer em gastar dinheiro. E estarmos a ver a possibilidade de o podermos gastar, porque até temos aqueles mais 100 ou 200 euros na conta, a ordem que nós, não vou precisar disto. Se não vão precisar, então, das duas uma, ou já devia estar na poupança, ou também já li coisas muito engraçadas, e até de utilizadores, que é apps. Eu acho que se calhar no futuro, algo tipo uma app, e começa-se a ver nas fintechs, é carregar no botão. Portanto, o ato de poupar
carregar num botão e poupar X euros. Transformar o ato de poupar em algo não só simples de fazer, quase, e como também entrar quase naquela situação de gamificação. Isso. Você hoje poupou, ou você este mês conseguiu poupar X, já tem poupado a X. Só que acho que isso não há ainda tão interesse e se calhar dinheiro a ganhar nesse mundo ainda, e está a ser desenvolvido, não é? Ou seja, a parte do consumismo, para consumismo há tudo e mais alguma coisa. Agora, para a poupança, nota-se que há uma evolução mais lenta. E esperemos que nos próximos anos as coisas sejam um pouco diferentes e realmente seja tão interessante poupar como gastarmos, que efetivamente não o é. Sim, de facto falaste aí nas fintechs e têm surgido de facto muitas apps, né, que ajudam nesse esquema de poupar antecipadamente, antes de gastar, não é? E isto de facto é uma questão bem mental. Nós temos vários exemplos, aliás, decorrente desta pandemia e do confinamento que fomos todos obrigados. Ainda recentemente têm saído muitas notícias de que a poupança aumentou de forma incrível, disparou em todo o mundo, mesmo em Portugal, ou seja, de facto sabemos que as pessoas passaram dificuldades e que passam dificuldades, mas o que é facto é que a poupança aumentou bastante, e dá a impressão de que aumentou. Dá a impressão não, foi de certeza assim, aumentou porque fomos obrigados, não é? Porque não conseguimos gastar. Exatamente, e eu por acaso li no outro dia um artigo sobre alguém a falar sobre investimento e poupança, e como gerir as poupanças da casa, e disse efetivamente, e o nome do artigo, ou o tema do artigo era efetivamente como vamos investir as poupanças que fizemos no Covid. Achei engraçado porque o jornalista começou efetivamente quase a pedir desculpas, porque sabe-se que muita gente passou dificuldades, não é? E ele disse, felizmente nós tivemos a possibilidade de continuar a receber ou a ganhar o mesmo que ganhávamos. Houve alterações brutais em termos de consumo, não é? Foi aquilo que tu disseste. Foi quase uma poupança forçada, entre aspas, não é? Uma pessoa não tinha onde gastar, nem era propriamente vamos poupar aqui por causa da crise. Não, quando vamos a ver, já não gastamos dinheiro, jantares, já não gastamos 30 euros nos jantares, já não saímos com os amigos, já é tudo diferente. A nossa vida mudou tanto que, quer dizer, mesmo com o aumento de consumo noutras áreas, seja em áreas digitais, seja em mandar vir coisas da Amazon, não é? A Amazon cresceu em termos de faturou, que foi uma coisa louca. Comércio eletrónico. Claro, é isso, mas para todos os efeitos nós deixamos de ter imensos gastos e quando chegávamos ao final do mês tínhamos um montante que não estávamos habituados a ter e ao final de X meses há alguma quantidade de pessoas, sim, claro, que tem capital acumulado e que podem pôr a render, como este jornalista tinha falado, ou efetivamente põem nos depósitos, e sabemos que os depósitos à ordem e a prazo têm disparado. Sim, claro, mas isso, até queria falar disso mais à frente, por causa das taxas de juros e da inflação, mas ainda esta situação da pandemia ajuda-nos também e por isso é que eu achei interessante colocar aqui o tema do Pay Yourself First, porque julgo que o mais difícil foi feito, ou seja, nós fomos obrigados a poupar e conseguimos. Portanto, julgo que, claro que há aqui um equilíbrio que temos que fazer, a economia tem que funcionar e funciona com base em consumo, nós próprios sentimos mais prazer, como disseste há pouco e bem, se consumirmos, se comprarmos as coisas que gostamos e se fazermos esse tipo de vida que era mais normal, mas depois temos aqui exemplos, como por exemplo um exemplo que eu deixei num artigo do blog, que já é conhecido, já tem a ver com o Ronald Reid, que é um americano que viveu nos Estados Unidos e que morreu aos 92 anos em 2014 com uma poupança de 8 milhões de dólares à volta disso, que é um caso extremo, ou seja, uma pessoa que viveu
privada, ou seja, uma pessoa simples, com rendimento baixo. Ele era funcionário de uma empresa de gasolina, num posto de abastecimento e pouco mais, fazia um trabalho simples, portanto vivia de forma simples, mas poupou de forma tão agressiva e investiu todas as suas poupanças no mercado acionista, reinvestiu todos os rendimentos no mercado acionista ao longo de várias décadas, que entretanto chocou toda a gente, toda a família e amigos quando se aperceberam que ele tinha deixado 8 milhões de dólares em património. Portanto, este é um caso extremo, não é? Um caso de, se calhar não acontece muito, e é um caso que nós olhamos para ele e vemos, provavelmente a pessoa viveu de forma muito constrangida durante a vida toda, não usufruiu do prazer de ter um valor tão grande, de ser milionário, não é? Mas também este é um exemplo, eu acho que isto é uma lição que podemos tirar deste exemplo, que é possível poupar, ou seja, mesmo para rendimentos mais baixos, conseguimos ter essa capacidade. Claro que não é tão fácil e sabemos que as pessoas não... Todas têm dificuldades e muita gente tem dificuldades e não consegue poupar, mas esta mudança de mentalidade, se nós colocarmos então a poupança à frente, pode ajudar. Sim, e nós gastamos muitas vezes dinheiro em coisas que nem fazemos ideia e uma boa organização por onde o dinheiro vai, às vezes pode fazer as pessoas pensar duas vezes se conseguem efetivamente ou não poupar. Claro. Mas de facto o estilo de vida, neste caso, neste exemplo que tu falaste deste americano, acabou por fazer mais difícil, que é o não consumir até dizer chega, e foi vivendo uma vida, como tu dizes, se calhar, acabaste de dizer que se calhar ele não beneficiou dos prazeres de ser multimilionário. Ele se calhar não queria, era uma pessoa que gostava do estilo de vida que tinha, não tinha necessidade de ter uma vida com um nível de vida mais caro, foi poupando e disse, olha, quando faleceu deixou uma parte significativa a um hospital e uma biblioteca. Pronto, E cumpriu os seus desejos, provavelmente, não é? Exatamente. Eu não preciso disto. Há pessoas que se calhar precisam mais do que eu. Sim, certo. E efetivamente a doação, a cultura e a saúde deixou um legado significativo, na minha opinião. Sim, e ainda hoje falamos dele, ou seja, 7 anos depois, e este exemplo ainda é falado por alguma razão, não é? São exemplos destes que fazem escola, não é? E é quase um estudo de caso. Mas por isso eu queria resumir aqui esta parte, deixando aqui três razões para pouparmos, não é? Eu diria que temos os objetivos concretos, como a reforma, uma viagem, a compra de um carro, de casa, a educação. Depois temos um fundo de emergência, que é a nossa rede de proteção, a nossa margem de segurança. Toda a gente deve preocupar-se em ter essa rede, não é? E depois temos a tal satisfação pessoal. Não é? Nós, se virmos a nossa poupança aumentar, ficamos satisfeitos também, não é? Criamos aquela rotina de ver a poupança aumentar e de ficarmos satisfeitos também com o nosso estado, com o nosso estilo de vida e sobre o futuro, ou seja, ficamos mais seguros em relação ao futuro, em relação àquilo que vai acontecendo. Claro que isto demora tempo, por isso é que eu digo sempre que a poupança e o investimento requerem dois ingredientes, que é o tempo e a paciência. Portanto, coisa que este exemplo que demos, deste americano, teve de sobra, né? Teve muito tempo, teve muita paciência, porque passou por várias crises, passou por vários momentos, passou por várias oportunidades para gastar muito dinheiro e foi tendo paciência, foi tendo sempre aquela vontade, foi resistindo ao impulso de vender, não é? Que hoje em dia é muito mais difícil. Aliás, já falamos disto diversas vezes, hoje em dia nós estamos à distância de um clique ou dois de comprar ou de vender um título ou uma ação, uma obrigação, o que é que seja. Este caso deste americano e de outros casos são muito curiosos, porque ele tinha os títulos em papel, ou seja, tinha-os guardados num cofre, num banco, ou seja, ele para vender um título tinha que perder imenso tempo, tinha que fazer vários passos. Portanto, isto também se calhar ajuda, e temos falado muito sobre isto,
ajuda a não ter aquele impulso do momento quando estamos no meio de uma crise, como tivemos em março de 2020, e pá, eu tenho que vender que isto está numa crise que não se aguenta, não é? Temos aquele impulso. E isso julgo que é importante também definirmos essas regras, que é para não cairmos na tentação de fazer trading. Sim, mas, não é? pois, sabes também que uma área significativa da indústria financeira está ligada exatamente ao trading Claro. e tentam ao máximo simplificar e gamificar as compras e vendas. Tivemos aqui a situação do Charlie Munger, que veio falar mal da Robinhood. Sim. E ficou toda a gente, mas isto, efetivamente, estes tipos, isto não é nada, isto é gamificação de compras e vendas, é jogo, não Sim. é poupança. Não venham dizer que não é por ser no mercado financeiro que deixa de ser jogo. Não, Isto claro que que não. vocês estão a fazer é jogo e fazer com que as pessoas percam o dinheiro. E foi a maneira de, efetivamente, dele transmitir, e que realmente a quantidade do que se escreveu sobre o assunto, de facto, acho que chocou um Chocou bocadinho muita gente, é verdade. exatamente, mas Sim. até porque a Robinhood, até pelo nome, a ideia deles é democratizar e trazer o investimento e a poupança para as classes, facilitar e para as classes mais baixas. Sim, e é E verdade, no fundo, não é? não Mas, deixa de ser, só claro. que depois acaba por trazer toda esta situação e quer tu queiras, quer não, também incentivam, porque eles tiveram que fazer uma alteração, também li um artigo, que eles tiveram que fazer uma alteração que, embora eu nunca tenha usado a Robinhood, acho que havia um lançamento de confetis virtual quando Exato. faziam um trade ou algo do género. Quer dizer, isso vem efetivamente da situação de tentar incentivar as pessoas a Show usar a off. aplicação, ao jogo, a fazer trades e como já discutimos, a parte psicológica é muito importante e controlar isto e controlar estes impulsos de fazer trading e de não ter paciência para esperar anos e anos e anos e acumular a poupança é a meu É ver, a parte mais doloroso. complexa. E é o que distingue estes multimilionários, muitas vezes, que este senhor trabalhava, como disseste, numa estação de gasolina, quer dizer, e era multimilionário. Exatamente. A diferença não está tanto, felizmente hoje em dia já há muito conhecimento na internet, conhecimento de qualidade, a maioria das pessoas já sabe o que é que deveria fazer, investir, seja no mercado, 100% no mercado acionista, seja de outra forma, mas tudo tem que ter paciência para Atingimos o objetivo, não é? exatamente, para valorizar, Claro. e até há uma frase muito engraçada do Warren Buffett, que ele disse, provavelmente numa situação engraçada, de comédia, nós não podemos apressar isto, você não vai ter um filho num mês engravidando 9 mulheres, não é? Independentemente de tudo, tem que se esperar aquele período para as coisas valorizarem e efetivamente o dinheiro crescer. Sim, E para isso temos também a situação dos juros compostos, não é? isso mesmo. Aliás, era o tema que eu queria lançar agora, porque o efeito de capitalização é aí no que estás a dizer, nessa paciência e no dar tempo ao tempo, ou seja, que o património, no fundo, vai valorizar-se e acelera com o passar do tempo, não é? Nós temos aqui, nós podemos fazer vários exemplos e tendo em conta uma taxa de juros e o período que temos de investimento, e nós vemos que com o passar dos anos chegamos a um ponto em que praticamente o valor do património duplica ou mais que duplica, com base no simples passar do tempo, ou seja, no reinvestimento, do rendimento que vai sendo acumulado. Não é? Nós temos
há dois conceitos muito, muito falados na indústria financeira, na matemática financeira, vá, que são os juros simples e os juros compostos. Os juros simples, no fundo, é o juro que nós recebemos de uma aplicação, e esses juros não são reinvestidos, ou seja, caem na conta à ordem, entre aspas, e ficam lá, sem ser reinvestidos ou são gastos. E depois temos os juros compostos, que no fundo é, com o passar do tempo, os juros que são do período em causa são reinvestidos no valor inicial e vão sendo reinvestidos ao longo dos anos. E de facto, só para dar aqui um exemplo, para contextualizar, não é fácil em termos não há imagem, mas para termos uma ideia, vamos imaginar um cenário em que uma pessoa investe no valor inicial 10 mil euros e depois 100 euros por mês, vamos dar o exemplo de 20 anos, a uma taxa de juros de 4%, uma taxa média de 4%. Se fizermos isto, reinvestindo sempre o rendimento anual, vamos chegar ao final dos 20 anos com um valor próximo dos 59 mil euros. Isto já com os juros de juros. Trata-se de um valor investido, o valor inicial do capital próprio, são 34 mil euros, ou seja, temos aqui um crescimento incrível do valor fruto desse reinvestimento. E se passarmos esse investimento para 30 anos, dispara, ou seja, há aqui um efeito exponencial, não é? que quando com o passar do tempo, esse efeito dos juros de juros tinha mais sentido. Ao fim desses 30 anos, a mesma situação, o mesmo investimento, 100 euros por mês, valor inicial de 10 mil euros, chegamos a um valor de cerca de 100 mil euros, para um valor de capital próprio de 46 mil, ou seja, mais que duplica. Portanto, isto é importante que as pessoas percebam, e reforçando aquilo que disseste há bocado e que temos vindo a falar ao longo deste episódio, a questão da paciência e do tempo. Sim, temos o caso que é muitas vezes falado, que é o Warren Buffett, uma parte significativa, se calhar 90% do capital que ele tem, veio depois dos 65, depois Exatamente. da idade da reforma, digamos Isso. assim, embora ele nunca se tenha reformado propriamente, não é? Mas aquela idade que nós vemos como idade da reforma, que é depois dos 65, quer dizer, ele poupa desde sempre e investe desde sempre, estamos a falar da adolescência ou algo do género, e efetivamente ao longo de se calhar 80 anos de carreira, digamos assim, dele, só nos últimos 25, provavelmente, é que efetivamente a maioria do capital dele é que foi... Sim, foi um crescimento incrível. Foi feito, não é? E É efetivamente esse crescimento exponencial do dinheiro sempre a multiplicar nos últimos anos, cada vez, e se ele se tornar centenário, temos ainda... Temos história para contar, não é? Temos um crescimento brutal por parte do capital que ele tem, não é? É isso, a questão. Diz, desculpa. Ele também tem doado, que seja o Bill Gates, tem doado bastante uma parcela significativa do capital, não é? Sim, mas isso não impede que continuem, ou seja, que o património continue a crescer, porque aí está, este racional do reinvestimento, do efeito de capitalização, do dar tempo, da paciência, está sempre presente e são muito rigorosos neste tipo de situação. Claro que é um caso extremo, mas isto deve ser aplicado a toda a gente, não é? Toda a gente deve ter aliás, tal como falámos há bocado, é fácil de investir. Nós temos que aproveitar esses benefícios, essas novas tecnologias, as fintechs, tudo, para o nosso bem, não é? E para, de facto, conseguirmos construir uma carteira mais eficiente e com mais potencial de valorização, mesmo que atualmente o ambiente não seja propício aos investimentos tradicionais. Já sabemos, né? Temos taxas de juros muito baixas ou negativas, nós temos, digamos, como é que é? Temos a armadilha da poupança com taxas a 0%, né, de depósitos a prazo, ou pouco mais do que isso, quando temos inflação já a subir. Sim, as taxas de juros real são definitivamente negativas. Negativas, precisamente. Se tivermos em consideração a inflação, a questão é que, efetivamente,
e já discutimos, vamos estar prometido para o futuro um podcast, um episódio só sobre inflação, porque achamos que a inflação é de facto algo que muita gente não tem em consideração. Menospreza E até. algo correto, algo que efetivamente destrói poder de compra, que é uma loucura, e efetivamente até vários sites e várias calculadoras até fazem a análise do tempo que a inflação demora a tirar metade do poder de compra ao capital, e imaginemos que mantemos uma taxa de inflação de 2%, que neste momento é o que os bancos centrais estão a apontar e que o próprio mercado está a apontar para as próximas Até será décadas. superior neste início agora, não é? Mas, Sim. Em 35 anos, quer dizer, em 35 anos perde-se metade do poder de compra. Exatamente. 35 anos é, se calhar, mais do que o nosso ciclo de investimento, porque depois, mesmo chegando à reforma, continuamos no ciclo, passamos para a segunda fase. Claro, é isso. Mas o ciclo continua. Claro. Até morrer, não é? Sim. Portanto, 35 anos não é assim um prazo tão longo como possa parecer à partida. Se calhar, é provável, é menos de metade da esperança média de vida de um adulto num país desenvolvido. Portanto, por isso temos que, acho que aqui o resumo desta parte que temos que dizer é que o que devemos fazer é investir em produtos financeiros cuja expectativa de rentabilidade seja superior à inflação. No fundo é este racional que devemos ter, não é? Porque taxas de juros negativas, digamos, taxas de juros reais negativas, aliás, nos Estados Unidos, o mês passado atingiram os menos 4%, quer dizer, é uma coisa brutal. Portanto, se tivermos isso em consideração, é de facto aquilo que eu costumo dizer que é um imposto silencioso, não é? A inflação. Nós não damos conta. E o facto de ser silencioso, às vezes temos que dar exemplos às pessoas. Imaginemos que estamos a investir a 35 anos, olha, daqui a 35 anos, imagino que tenho que pagar um imposto de 50%, não é sobre o lucro, é sobre o capital. Isso total. Mesmo. E uma pessoa, se calhar, já pensa duas vezes, afinal, a inflação não é os 28% que o Estado cobra sobre o lucro, já é uma loucura. Na minha opinião, já é significativo, não é? Mas, efetivamente, 50% sobre o capital total é duplamente penalizador, porque é sobre o capital, e é 50%, não é 28%, não é? Claro. Portanto, é algo que as pessoas não devem negligenciar. Portanto, temos que pensar duas vezes antes de ter o dinheiro debaixo de um colchão ou em depósitos a prazo a render 0,1%. Não é? Claro que temos que ter consciência daquilo que são os objetivos e toda a tolerância ao risco de cada pessoa e as preferências, isto é lógico. Mesmo que alguém deixe num depósito a prazo, deverá ter noção disto, não quer dizer que não o deixe, precisamente. Que não é o ideal para essa pessoa, ou esse momento, ou está a prever que pode precisar do dinheiro no curto prazo, e ali é a melhor forma de, se calhar, de garantir que pelo menos o capital nominal está lá. Pode ser a forma ideal para guardar ou para investir o dinheiro naquele momento e para aquela questão. Agora, a pessoa também deverá ter a noção dessa situação, que em termos reais está a perder poder de compra, não é? Sim, aliás, uma das grandes questões que se tem falado ultimamente são os fundos de pensões e mesmo os sistemas públicos de reforma que investem massivamente em obrigações, estão a sentir na pele precisamente a falta de rendimento, a falta de taxa de juros, porque não vão conseguir rentabilidades acima da inflação e o número de reformados está a aumentar, a população ativa está a diminuir e, portanto, as próprias entidades que gerem estes sistemas devem procurar o tipo de alternativas, porque senão vamos ver mais problemas.
não é? Estas taxas de juro extremamente baixas têm uma implicação muito grande em termos de poupanças de reformas. Sim. E não, as pessoas não pensem eu não invisto, mas isso tem impacto, porque a segurança social, se não conseguir fazer as nossas contribuições crescer de uma forma significativa Real. exatamente, e já se está a prever que se calhar as próximas gerações que se vão reformar já não vão ter só uma percentagem daquilo que ganhavam, já não vai ser quase 100%, já poderá ser 80%, muito longe disso. e 50% depois até. 60%, já li 60% para 2050, penso eu. Portanto, é importante não só pouparmos, mas também perceber tudo o que está à volta, as razões para poupar e tudo o que está à volta destas taxas de juros negativas e qual é o melhor caminho que poderemos seguir a seguir. E, como eu disse, isto afeta toda a gente que desconta para a segurança social e que vai ter uma reforma, seja do Estado, vai sofrer também. Não é só porque eu não invisto. Não investo, mas vai ter implicação em si também. Claro que vai, sem dúvida, isso mesmo. Luís, estamos a chegar ao fim, mas ainda mais uns minutos apenas para deixarmos aqui algumas dicas e regras que achamos interessantes. Algumas delas são muito antigas e provavelmente estão já algo ultrapassadas em termos de conceito, mas que são É sempre um bom aplicáveis. sítio para começar, não é? Para começar, exatamente. Começamos aqui pela regra dos 72, que é uma regra muito interessante e que de facto é, no fundo, a magia do juro composto, que falámos há pouco. A regra dos 72 é uma fórmula rápida, aquilo que os ingleses chamam de rule of thumb, é uma fórmula rápida usada para estimar o número de anos necessários para dobrar o dinheiro investido a uma determinada taxa de retorno anual. Isto, para ter um exemplo concreto, se os 72 tivemos uma taxa digamos, de rentabilidade de 10%, que é uma taxa altíssima, como é óbvio, mas só para ser mais fácil, se dividirmos 72 por 10, dá 7,2 anos, ou seja, no fundo, para duplicar o valor do capital, necessitamos de 7,2 anos. Que também é uma boa forma de vermos a capacidade dos juros compostos, como falamos há pouco. Isso ou mesmo. Seja, 10 anos a 10%, ou melhor, para dobrar a 10% não vai demorar 10 anos. 10 anos. Vai demorar 7,2. Se for juros simples, vai demorar os 10 anos. Isso. Juro composto, 7,2. E isto ao longo de muito tempo vai-se, efetivamente, para depois voltar a dobrar, já chegamos aos 14 anos e meio. Já não precisamos de 20, não é? E assim sucessivamente. Sim, isto é uma regra que é baseada em logaritmos, portanto, não é uma regra muito longe da verdade, é uma aproximação, como é óbvio, mas que é interessante porque é aplicada em vários cenários, não só na rentabilidade, mas também, por exemplo, em termos de... muita gente utiliza, por exemplo, nos fundos de investimento, quando cobram, por exemplo, quando os fundos, como sabemos, os fundos cobram um FII, não é? E se cobrarem, por exemplo, 3%, o que é que acontece ao nosso investimento? Não é? 3%, se dividimos os 72 por 3%, dá os tais 24, ou seja, há 24 anos, ou seja, quer dizer o quê? Que um fundo que cobra 3% de FIIs reduz o investimento para metade em 24 anos. Portanto, esta regra dá também para percebermos vários contextos, não é? E portanto, é uma regra que ainda hoje é válida e que é interessante as pessoas terem sempre à mão para usarem e para, diria, abusarem. Depois temos a regra dos 4%, que essa sim, se calhar já está um bocadinho desatualizada. Sim, com a alteração das taxas de juros, como temos vindo a falar nos últimos tempos, últimas décadas, já muita gente está a olhar para esta regra dos 4% de uma visão mais dinâmica do que propriamente ser só 4%.
Mas sim, mas de qualquer das formas, é como nós dissemos, é um bom sítio para começar, não é? Sim, só para esclarecer, a regra dos 4% é uma regra usada para determinar quanto é que uma pessoa na reforma deve tirar do seu património em cada ano. Bem, no fundo é um atalho para percebermos. Esta regra tem por definição, tem implícito que o nosso património vai durar 30 anos. Portanto, em condições normais. Claro que neste momento temos uma taxa de juros muito baixas e condições muito diferentes de quando esta regra foi implementada ou foi, digamos, divulgada, mas é um bom ponto de início de conversa e as pessoas devem de facto pensar nisso e ter digamos, é uma forma de também pensar ao contrário. Eu gosto muito desta visão e que tem a ver com o número de anos, por exemplo, e num conceito que vamos falar agora a seguir, que é o FIRE, mas, por exemplo, com uma taxa de poupança de 10% sobre o nosso rendimento disponível, vamos imaginar que conseguimos poupar anualmente 10% sobre esse rendimento, significa 9 anos de trabalho para economizar um ano de despesas de subsistência. Ou seja, são contas também que interessam às pessoas fazerem, não é? E faz-nos pensar que realmente uma poupança de 10% se calhar não é tão alta como às vezes, ou quando começamos a poupar, sentimos, Exato. e que realmente precisamos de trabalhar 9 anos para poupar aquilo que simplesmente depois acaba por ser apenas num ano a desaparecer, não é? Exatamente. Sobre o FIRE, e também é um movimento que já existe há algumas décadas, não é propriamente novo. Em Portugal tem sido falado bastante mais nos últimos tempos. No fundo, são as iniciais para Financial Independence Retire Early, ou seja, é tentarmos obter a independência financeira e termos a reforma antecipada. É um conceito muito baseado na frugalidade, certo? E, de facto, aquilo que nós sentimos é que para conseguirmos esse estado, né, de independência financeira e de reforma antecipada, temos que poupar de forma incrível. Não é? O FIRE, por exemplo, define aqui uma poupança extrema de investimento, uma poupança até 70% de rendimento anual, ou seja, uma poupança mesmo muito forte, e o objetivo é que essa poupança atinja 30% daquilo que é o nosso consumo anual, para que depois, aí está, se façam pequenos levantamentos da poupança que foi acumulada, para não ficarmos sem dinheiro até ao final dos nossos dias, não é? Portanto, mas este movimento existe e está em franco desenvolvimento. Claro que tem sido adaptado a movimentos menos agressivos, digamos assim, porque de facto poupar 70% do rendimento anual não é para todos, digamos, não é muito fácil, mas podemos adaptar este conceito à nossa medida, não é? Personalizando para a nossa situação. E aqui, por isso, resumia aqui umas dicas que depois podes completar também aqui algumas, que de facto fazer um orçamento, analisar despesas dos últimos meses, é tudo muito importante para definirmos o que é que podemos poupar ou não podemos cortar. Utilizar aquilo que já falámos também há pouco, o investimento programado e automático, que é mais simples para garantirmos que a poupança está a ser feita. Construímos um fundo de emergência entre 6 a 12 meses, aquilo que são os nossos gastos anuais, acho que é importante também para sentirmos essa rede de proteção e estipularmos uma regra de 20% do nosso rendimento disponível como poupança. Acho que é um bom início de conversa. Sim, eu acho que independentemente, às vezes que uma pessoa está a falar em números ou dizer 70% ou 20%, eu acho que se calhar as pessoas é como eu costumo ter e de falar muito que a parte psicológica é o mais importante. Se calhar a pessoa nem se revê numa situação de poupança de 10% nem de 20%, Pois. nem tão alta como 70%. Às vezes consegue-se poupar mais porque aquele mês não houve gastos extraordinários, Sim. outros poupa-se menos. Ou seja, também muitas vezes acho que se levar as coisas de uma forma muito agressiva e tem que ser assim, também pode ser um pouco contraproducente. E uma Exato. pessoa passado algum tempo começa a ficar psicologicamente desgastada
e pensar, estou aqui a fazer isto desta forma e não vai demorar tanto tempo a eu a ver as vantagens de fazer isto. E efetivamente há situações de, por exemplo, já li situações de recomendações de poupar aumentos salariais, ou seja, algo que não leva diretamente a uma alteração do nível de vida que estamos a ter, não é? Mas leva a um aumento da poupança. Claro. E irmos aumentando a nossa poupança ao longo do tempo, consoante nós profissionalmente vamos ganhando mais, também é uma visão, e ajustarmos a nossa poupança, como falamos, à situação da inflação, para que realmente não é uma coisa tão estática, digamos assim, mas efetivamente, como por exemplo recebemos um bónus na empresa e é dinheiro extra, enviarmos todo para investimento e para a nossa conta poupança, porque esse bónus não vai ter, se calhar, em vez de irmos tirar, se calhar, umas férias, é dinheiro que não estávamos a contar ter, vamos tirar umas férias. Se calhar pensar 2 vezes e vamos manter a nossa vida como estávamos a ter, sem um prejuízo maior para poupar, mas efetivamente também não há um benefício significativo de tirar as férias ou algo do género e poupar um bocado para o futuro, não é? Claro, é isso, também não podemos ficar desmotivados, não é? É isso, e tentar... É aquilo que costumamos dizer. Um equilíbrio. Exatamente, encontrar um equilíbrio é muito importante e psicologicamente é algo que eu pessoalmente acho que é bastante saudável, e não entrarmos nem num extremo de frugalidade, nem num extremo de consumismo. Isso mesmo. Ok, Luís, obrigado e até ao próximo episódio. Até ao próximo episódio, Vitor. Neste episódio abordamos alguns dos conceitos mais importantes relacionados com poupança e investimento, realçando a importância de encontrarmos o equilíbrio e motivação certas para a nossa situação pessoal. Defina a poupança como prioritária. Pay yourself first. Para mais conteúdos e informações sobre este e outros temas, acedam a futureproof.pt e às atualizações do nosso LinkedIn e Twitter. Na sua relação com a poupança, tenha paciência e dê tempo ao tempo. Deixe-o trabalhar a seu favor.